missionária Silena Schultz, da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Tangará da Serra. Hoje nós celebramos o domingo de Pentecostes e quero saudar a cada um de vocês com o versículo lema dessa semana que encontramos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Nós celebramos este momento de culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para juntos cantarmos o hino Podes Reinar. Queremos nos achegar na presença de Deus e confessar a Ele os nossos pecados. Hoje faremos de um modo diferente. Confessaremos as nossas falhas cantando o hino Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil, transforma minha vida entregue a ti, amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos acompanha. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos abandona e Tu continuas sempre cuidando de nós. Assim, continua, Senhor, falando conosco, através da Tua palavra que será anunciada, através dos louvores, que possamos de fato estar na Tua presença e assim poder experimentar essa graça derramada sobre cada um de nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança deste chão brotou.
irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim, também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. Hoje, então, nós celebramos Domingo de Pentecostes. E o que vem a ser Pentecostes? Pentecostes, primeiramente, são 50 dias após a ressurreição de Jesus. Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Nós fizemos aqui no altar uma pequena representação, a pomba, né, onde quando Jesus ele foi batizado e ele sai da água, vem o Espírito Santo em forma de pomba, e aí ouve-se uma voz do céu que diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro." Então o Espírito Santo na Bíblia ele também é representado pela pomba. E aqui nós temos línguas de fogo. Na descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, diz que o Espírito Santo desceu e tocou as pessoas que ali estavam em forma de línguas de fogo. Tá? Então, na Bíblia, se você for ler, meditar, você vai encontrar o Espírito Santo na forma que ele se manifesta. Tá? Então, aqui nós simbolizamos com a pomba e com as línguas de fogo. O que o Espírito Santo ele faz na vida das pessoas? Eu tenho o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Como eu sei disso? Como eu sei se eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Existe alguma forma de eu saber disso? O nosso texto, ele tem uma explicação. Leia só. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Então Deus dá prova da presença do Espírito Santo na nossa vida. Quer dizer, os dons que nós recebemos. Por isso que eu digo, todos nós temos dons. Um ou mais. Né? Ninguém pode dizer, eu não sei que dom que eu tenho. Paulo, ele lista aqui alguns dons, tá? Alguns dons que o Espírito Santo vem capacitar os filhos e as filhas de Deus.
Não está aqui fechado, tá? Mas ele cita aqui alguns. Por que Paulo faz isso? Porque lá na comunidade de Corinto estava tendo um pequeno problema. Algumas pessoas se achavam melhor do que outras por causa dos dons que elas tinham. E aí Paulo vai dizer: os dons dados a cada um de vocês é o mesmo Espírito que deu. Ninguém pode se achar melhor ou maior por causa do dom que recebeu. E qual a finalidade do dom que Deus deu a cada um de nós? Qual a finalidade do dom que Deus deu a mim? Vamos verificar? Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Então, servir e trabalhar. Habilidades para trabalhar. Servir o quê? Trabalhar aonde? Se nós formos um pouco mais lá no final do texto que nós acabamos de ler, Paulo vai falar que nós somos como um corpo. O corpo ele tem muitos membros, ele tem muitas partes. E cada parte tem uma função a executar. Por exemplo, meu olho, ele é para enxergar, ele serve para isso. Então, essa é a função do olho, enxergar. O nariz é para respirar. E assim vai, o coração bomba sangue. E daí você você pode pensar em várias partes do corpo, qual a sua função. Todas essas partes precisam exercer a sua função. A partir do momento em que uma dessas partes tem deficiência, tem dificuldade de realizar a sua função, todo o corpo sofre. Então, Paulo ele compara a igreja aqui entende-se corpo de Cristo. Tá? Então, a igreja, corpo de Cristo, ela é comparada ao corpo humano. Todas as pessoas que fazem parte da igreja, todas as pessoas que são chamadas de cristãs ou são consideradas cristãs, se eu olho para mim e digo eu sou cristã, então, se você olha para você e diz eu sou uma pessoa cristã, então eu tenho uma função nesse corpo de Cristo. Qual é a minha função no corpo de Cristo? Qual a tua função no corpo de Cristo? Aí entra então a questão dos dons. Paulo então descreve alguns dons que o Espírito Santo dá às pessoas. Tá? Aqui o bloco não está fechado, ele cita alguns dons. São muitos os dons que o Espírito Santo dá. Ele dá esses dons de acordo com a necessidade de cada um. Tá? O Espírito Santo ele é muito sábio, né? Então ele sabe exatamente o que cada um está precisando. Esses dons são dados para nós para servir, para trabalhar no corpo de Cristo. Lembra da comparação, corpo de Cristo com o corpo humano. Se o meu olho parar de enxergar, o meu corpo vai ter dificuldade de se locomover. Se eu não conseguir mais ouvir, eu vou ter dificuldades de exercer alguma outra função. Se as minhas pernas pararem de funcionar, né, vou ter dificuldades. Assim também no corpo de Cristo. Cada membro, cada pessoa, ela tem uma função no corpo de Cristo. Quando nos esquivamos, quando achamos que não temos nada para ajudar, ou quando nós achamos que não há necessidade de nos colocar a serviço do corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo sofre. Lembro aqui de uma palavra de Martin Luther King, que diz: não é o grito dos maus que me assusta, mas sim o silêncio dos bons. Então, se eu sou considerada uma pessoa boa, eu tenho que gritar assim:
Eu tenho que levar a justiça, levar a paz, levar o amor. Eu tenho que levar aquilo que é bom. Se tu és cristã, você precisa transmitir esse amor de Cristo através da tua vida, através dos dons que Deus deu a você. E você pode dizer, mas eu não sei qual é o dom que Deus me deu. Jesus Cristo, ele sabia também que muitas pessoas teriam suas dificuldades em descobrir os dons que o Espírito Santo daria. Então ele conta uma parábola. Jesus aqui ele conta a história de 3 empregados. Todos os 3 receberam um valor em dinheiro. Por que Jesus usa dinheiro aqui para contar essa parábola? Porque o dinheiro todos entendem, né? Todos entendem assunto referente a dinheiro. Então, é uma parábola que todos vão conseguir entender. Então, os 3 receberam quantias diferentes. Um recebeu mais, um recebeu um pouco menos e o outro recebeu menos. Mas todos receberam uma quantia. Esse homem foi viajar e esses 3, eles tinham a obrigação então de cuidar desse dinheiro, o qual ele entregou a eles. Quando ele retorna, aquele que tinha recebido mais, ele investiu aquele dinheiro e devolveu o dobro para o seu senhor. O segundo foi a mesma coisa. Ele também investiu aquele dinheiro e devolveu o dobro. O que recebeu menos, ele tinha medo do senhor. Ele tinha medo, então o que ele fez? Ele pegou aquele dinheiro e enterrou. Quando o seu senhor veio, ele desenterrou. Tá aqui, ó, o dom que tu me deu, o dinheiro que tu me deu tá aqui. E aí, esse senhor, ele faz o quê? Ele retira aquele dinheiro e entrega para aquele que tinha recebido mais. E aí ele lança, né? Ele lança aquele empregado, ele chama ele de inútil, né? De preguiçoso, tal. Mas leia a história, vai ser bom. Por que eu trago essa história para este momento? Porque ela fala sobre os dons que Deus nos dá. Cada dom que nós recebemos, nós também teremos que prestar contas deles. O que nós fizemos com esses dons? Como nós administramos os dons dados por cada um de nós? O Espírito Santo, ele capacitou cada um de nós com 1, 2, 3 dons. Nós precisamos saber administrar esses dons. Fazer de conta que eles não existem é a mesma coisa que enterrá-los. Eu preciso me colocar diante deste Deus. Eu preciso chegar diante de Deus e dizer: Deus, usa-me, estou aqui. Mostre para mim o dom que tu me destes, para que eu possa te servir em espírito e em verdade. E nesse dia de hoje, eu peço a você, meu querido, minha querida, se coloque diante de Deus. Peça para que Ele mostre qual foi o dom que Ele deu a você. Para servir e para trabalhar na obra do Senhor. E aí eu trago novamente Atos 1:8, que é o texto, que é o lema desta semana, que diz que nós seremos testemunhas de Jesus. Você é chamado para testemunhar do amor de Deus através do teu jeito de ser, através da tua forma de agir, através da tua forma de falar. Que as pessoas possam se achegar diante de Deus através de você, com os dons que Deus colocou em ti. Porque nós somos neste mundo para sermos cooperadores do nosso Pai. Esse que nos ama de uma forma tão grande, que nos deu a vida eterna, em Jesus Cristo. Que este Deus, Ele nos abençoe, Ele nos dê coragem, nos dê ânimo para servi-lo com todo o nosso ser. Em resposta à palavra do Senhor, eu convido para juntos confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso Mestre seguindo o caminho do céu, e nos seus bons conselhos, vigor renovar, dirigentes fazendo o que Cristo ordenar, com labor, com fervor, a seguir a Jesus. Com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, aos famintos fartar, para a fome os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação seu sangue nos dá. Com labor, com fervor, a seguir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e aos perdidos dizer de que Deus hoje mesmo perdão pode ter. Quem buscar ao Senhor remedido será, pois Jesus salvação para sempre nos dá. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa da glória nos dá lá no céu, que a mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação graciosa nos dá. Com labor, com fervor, a seguir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Pai, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos, Senhor, porque estás sempre conosco. Queremos neste momento colocar diante de ti as pessoas que choram por ter perdido seus entes queridos. Colocamos também diante de ti todas as pessoas que estão internadas, que tu venha estar com elas, que elas possam sentir a tua presença e sentir a paz que vem somente de ti. Também esteja com todos os agentes de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, que eles possam também, Senhor, com amor e com carinho, tratar daqueles que estão ali no hospital, porque necessitam de cuidado. Rogamos, Senhor, também por aquelas pessoas que não se conscientizaram ainda do perigo que é essa pandemia, o perigo que esse vírus causa na vida de pessoas, não somente da minha, do meu vizinho, mas de todas as pessoas, e assim não tomam os devidos cuidados. Esteja, Senhor, junto deles, que eles possam, Senhor, se conscientizar, que eles possam cuidar, Pai, da saúde deles e de outras pessoas também. Venha estar, Pai, com os nossos políticos, que infelizmente muitas vezes se aproveitam para, ao invés de ajudar a população, querer um vingar-se do outro ou querer mais poder. Pai, te pedimos por aquelas pessoas que não têm o pão em suas mesas.
que o Senhor também possa colocar pessoas aos seus lados e assim elas possam ter e sentir o teu cuidado que vem através dos nossos irmãos e irmãs. Esteja, Senhor, dentro de cada casa, de cada lar. Esteja, Senhor, junto com nossos entes queridos que estão longe e aqueles que estão perto. Que possamos, Senhor, ser bênçãos na vida de outras pessoas. Que possamos, Senhor, ser sal e luz neste mundo. Que os sinais do teu reino sejam plantados onde quer que nós estejamos. Venha, Senhor Deus, renovar o teu povo. Venha, Senhor Deus, cuidar de nós. Venha nos dar da tua sabedoria, para que tudo aquilo que nós formos fazer seja para a tua honra e para a tua glória. E tudo mais, Pai de amor, que nós queremos pedir, que nós queremos agradecer, nós incluímos na oração que Jesus, o teu Filho, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus sempre nos acompanha, nisto podemos confiar. Vamos em paz e sirvamos ao nosso Deus com alegria. Amém. Eles estão à minha frente.